Bom dia pessoal, depois que eu mandei aquela vídeo sobre como criar um banco de questões, teve professor que me escreveu perguntando, pedindo ajuda para fazer prova. E então eu vou mostrar do começo, né? Porque naquela eu parti do princípio que o professor já sabia fazer prova, mas tem muito professor novo e ou que começou só agora a fazer AD, né? E então eu vou, né, dava só aula presencial, sei lá. Então eu vou mostrar como é que se faz uma prova do zero lá no Moodle, tá? E algumas coisas que eu acho interessantes. Então eu tô aqui numa turma qualquer, e aí o que eu vou usar aqui, né? Então eu tô aqui no modo de edição do professor, né? Aí eu vou entrar em adicionar uma atividade ou recurso, né? Pode ser em qualquer uma dessas que tem aqui o sinalzinho de mais, aqui tem um outro lá para baixo, que aí a atividade já cai aqui, ó. Então eu vou preferir usar essa. Tá? Tanto faz, qualquer um deles vai dar, porque depois você pode colocar onde você quiser, né? Botar para cima, botar para baixo. Então o link é o mesmo. Adicionar uma atividade. Para prova, tem vários tipos de atividade que você pode usar aqui, tá? Fórum, dá para usar avaliação, umas coisas assim. O ideal é usar o questionário, tá? Tem tarefa também, dependendo do seu objetivo. Vamos ficar no questionário porque é mais simples de eu mostrar. Vamos lá para o questionário. Bom, clicando em questionário, você vai aqui colocar um nome para sua prova, né? Então, sei lá, vamos chamar isso de prova A1.1, sei lá, qualquer coisa. Aqui eu coloco alguns lembretes, depois eu mostro para vocês alguns lembretes, tá? Então aqui você escreve os seus lembretes, né? Pode ser tempo de prova, quanto a prova vale, se pode ou não pular questão. Algumas coisas eu coloco aqui em negrito. Se quiser, você pode acrescentar ó, imagens ou emoji, né? Você pode fazer o que você quiser aqui, várias coisas, né? Link, etc. Depois eu te mostro como que é um texto meu, um texto padrão meu que eu uso aqui. E exibir a descrição na página do curso para que apareça logo próxima à prova, para que quando o aluno veja a prova ele já veja essa descrição daqui, tá? Aqui a duração, você vai colocar o quando vai iniciar a prova, a data, né, e o horário, e a data de término, né, data e horário. Então, vou colocar aqui que vai terminar às 16 horas, tá? Sei lá, 16 horas. Tá. O aluno tem das 9 da manhã praticamente até às 16 para fazer a prova. Ele tem o tempo todo para fazer? Não. Eu coloco aqui um limite. Ele pode entrar em qualquer um desse momento, mas ele tem 90 minutos para fazer a prova. E terminar às 16 horas a prova acaba. Se ele entrou faltando 10 minutos para as 16, ele vai ter só 10 minutos para fazer a prova e não os 90, tá? É os 90 minutos, mas limitado ao tempo de prova, ok? E as tentativas abertas são enviadas automaticamente, porque se acabar o prazo de 90 minutos ou 16 horas, todas as provas são enviadas, porque senão a prova fica bloqueada. E aí é um complicador para conseguir depois obter a nota que o aluno tirou, tá? Então, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Ó. Você poderia colocar aqui, ó, um período de carência, tem que ser submetida antes do tempo expire ou elas não são contabilizadas, aí o aluno zera, tá? Então eu coloco sempre essa aqui. Nota. Nota você pode colocar se a nota vai ser categorizada, se ela vai participar, tem umas coisas que você depois. Eu não vou complicar a nossa vida, mas basicamente é se ela vai ser. Vai aparecer ou não no diário de notas, não aquele diário de notas que a gente usa, mas o diário do Moodle. Aí, eu não lembro o nome lá, tem um lugar lá que aparece as notas do aluno ou não. Nota para aprovação não tem, e isso aqui que é importante, gente. Aqui não pode ficar ilimitado, porque senão o aluno vai fazer a prova quantas vezes ele quiser. Né? Então eu boto uma, limitado a uma. É claro que tem uma atividade que a gente deixa o aluno fazer 2, 3, 5 vezes. Não é o caso porque isso aqui é uma prova, tá? E caso você coloque, né, uma quantidade tal, aí você pode colocar qual é o critério de avaliação, se é a mais alta, se é uma média, se é o que ele fez na última tentativa ou não, tá? Mas aqui, como eu disse, eu sempre boto em um e tome cuidado, porque
por default ele vem, eu acho que o ilimitado. Então você sempre tem que mudar isso aí, tá? Layout, aqui é importante. Eu coloco sempre cada questão. Se você colocar nunca todas as questões de uma página, vai aparecer todas as questões de uma vez só. Aí o que o aluno faz? Ele pega e dá um print da tela, manda para os outros alunos, para os outros amigos, e aí eles comparam para ver quais são questões são iguais. Aí eles pegam e falam: ah, eu faço essa questão, você faz essa. Eles se dividem, né, nos grupos das salas, e aí eles acabam se dedicando a uma questão só pelo tempo quase todo. E aí, quando está faltando pouco tempo, eles se reúnem e falam: ó, a questão, essa aqui, a resposta certa é essa, e aí cada um monta a sua prova, né, com o que os outros fizeram, e não é nosso objetivo. Então, eu coloco sempre que apareça uma questão de cada vez, tá? E qual é o comportamento da questão? Peraí, aqui. Método de navegação, logo depois do cada questão, isso aqui tem que colocar em sequencial. Porque senão o aluno, apesar de aparecer um de cada vez, ele pode ir até o final, ver uma por uma, fazer print de tela de tudo, compartilhar com os amigos e depois voltar para responder. Aqui assim não. Vai aparecer uma questão, ele só pode ir para a próxima se ele responder essa. Então, se ele ficar esperando lá 90 minutos até algum amigo responder e coisa e tal, ele vai perder a prova com uma questão só. Então, aí coíbe um pouco isso daí. Eles vão fazer algumas dessas coisas, mas coíbe um pouco. Então, aqui deixa em cada questão em sequencial. Misturar entre as questões, sim, que eu gosto que tenha, né, diversidade. Opção de revisão, aqui eu tiro tudo isso aqui. Por quê? Porque eu quero que o aluno só saiba o que acertou e o que errou e a resposta correta quando todos os outros alunos já tiverem terminado. Então é só depois do fechamento do questionário. Antes ele não sabe nada, nem a nota, ele não sabe nada. Ele envia a prova e fica esperando até dar... Era 16 horas, né? Deixa eu colocar, até dar 16 horas. Ele vai ter que esperar isso aí. Porque se você deixa habilitado essas outras coisas, assim que ele entrega a prova, ele já sabe o que acertou e errou e ele já manda para os amigos: ó, essa daqui a questão correta é essa, tá? E então é melhor fazer isso. Aparência, aqui eu não faço nenhuma mudança. Safe Exam Browser também não. Restrição extra. Isso daqui é para quando o aluno só pode fazer a prova se ele tiver feito uma outra atividade anteriormente. Aí você tem que programar isso. Também não vou complicar a nossa vida, quero ficar no basicão. O feedback final, isso eu faço. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho alguns textos padrões que eu coloco aqui de incentivo. Se o aluno acertou 100%, eu coloco: parabéns, você gabaritou, continue assim, alguma coisa assim. Aí eu coloco aqui 80%. 80% eu coloco: ah, parabéns, muito bom, continue estudando, né? Ainda com incentivo. 60% eu coloco: olha, dá pra ir melhor e coisa e tal. Eu não jogo o cara pra baixo, eu sempre falo: parabéns, viu, você tirou uma nota, né, sei lá, não vou falar que é boa também, né? Depois eu mostro qual que é o meu padrão coisa, e quando ele vai muito mal, eu também não jogo ele pra baixo. Eu dou uma incentivada, mas proporcional àquela nota. Depois eu mostro qual é o texto padrão que eu uso. Configuração comum dos módulos, isso aqui eu não mudo. Isso daqui é para se aparecer ou não, vai aparecer ou não para o aluno. Como eu estou fazendo essa prova aí, ela é fajuta, eu vou colocar o ocultar aqui, assim não aparece para nenhum aluno, né? E restringir acesso, isso daqui eu não restringo nenhum acesso. Aliás, eu falei que... Peraí. Restrição extra na tentativa não é aquilo que eu falei, gente, desculpa. Agora que eu li. Aqui é para colocar senha. Se o aluno para fazer prova, ele tem que usar uma senha que você passa para ele. Aqui que é aquilo lá que eu falei para vocês, que é restrição, ó. Você coloca aqui, ó, o aluno tem que ter concluído uma determinada atividade, ele não pode acessar até tal coisa, tem que ter tido uma nota em tal lugar, alguma coisa assim. Aí você coloca algumas restrições, de novo, não vou complicar nessa história, mas para algumas atividades eu uso isso. Por exemplo, o aluno que pode fazer a autoavaliação é só o aluno que entregou a PS. E aí eu coloco essa restrição aqui. Aí ele não pode responder a autoavaliação se ele não tiver enviado a PS. Conclusão da atividade eu também não mudo nada.
salvar e voltar ao curso. Então aqui vai aparecer a prova lá embaixo, onde a gente colocou ela. Ó, prova 1.1, tá vendo? Essa daqui é a que a gente fez. Aqui agora eu posso, nas configurações, mudar algumas coisas. Editar configuração. Eu posso mudar todo o texto, mudar tudo, mudar a duração, mudar tudo que a gente fez até agora, eu posso mudar agora, tá? E aqui eu vou agora acrescentar as questões que eu queria. Aqui, ó. Aqui eu posso acrescentar questões. Aqui eu tenho um banco de questões que eu posso também organizar, administrar. Aqui eu vou usar uma coisa que chama sobreposição, depois eu mostro para vocês o que é isso, tá? Bom, questões. Como é que a gente vai acrescentar questões dela aqui? Bom, aqui vamos ver qual que é a nota dessa prova. Vamos supor que essa prova vale 5. Eu boto 5, gravar, tá? Ele vem como default 10. O default dele é 10. Agora aqui eu vou adicionar uma questão. Essa questão eu posso criar do nada uma nova questão. Aí eu venho aqui, ó, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, questão de associação, resposta curta, número, dissertação, etc. Então, para você criar questão por questão, mas eu já tenho um banco de dados enorme, eu vou usar aquele banco. Essa primeira questão aqui, eu sempre coloco essa aqui, uma do banco de questões. Eu tenho uma questão especial no banco de questões, que é a minha primeira questão, que é essa daqui, ó. Não pode pular, tá? É essa, aí eu acrescento ela, adicionar questão selecionado do questionário. Eu já tenho essa questão pronta no meu banco de questões, tá? Essa é a minha primeira questão. Depois eu mostro para vocês o que é lá. Adicionar. Agora, todas as outras questões eu venho aqui, ó, em uma questão aleatória, porque eu já tenho no meu banco de questões. Então eu venho aqui, pego o tema que eu quero, ó, por exemplo, eu quero 2 questões sobre bactérias. Então eu coloco aqui bactérias, já tenho 47 questões lá, e eu quero pegar 2 dessas 47 para cada aluno. Cada aluno vai ter 2 diferentes dentro daquelas 47. Por isso que é adicionar questões aleatórias. Então olha só, vai aparecer 2 questões aqui, ó, 2 de bactéria. Para um aluno vai ser uma daquelas 47, aqui a outra das 47, não repete, tá? E para o outro aluno vai ser completamente diferente. Essa minha primeira questão, eu sempre atribuo nota 0 para ela. 0, enter. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Entre essa primeira e as outras, aqui, ó, nesse adicionar debaixo da primeira questão, eu vou colocar novo título da sessão. Agora eu separei a minha prova em 2 blocos. Um bloco que só tem a primeira questão e o outro bloco que é o teste propriamente dito. Vou até escrever teste. E aqui eu habilito misturar as questões. Ele vai embaralhar todas as minhas questões. Aqui só tem 2, mas daqui a pouco vai ter 10. E aí ele embaralha essas 10. Ou seja, um aluno pode estar respondendo uma pergunta de bactéria, o outro está respondendo a de fungo primeiro e a outra de vírus. Isso também dificulta um pouco eles se comunicarem e trocarem informações. Porque se todos eles estiverem fazendo perguntas sobre bactéria, vai ter várias questões que vão coincidir. Então agora eu vou adicionar mais questões. Adicionar uma questão aleatória de novo. Aí eu vou para o meu outro banco de questões. Vamos, fungos. Aí eu quero mais, sei lá, 3 questões sobre fungos. Bem, ponho 3, adicionar questões aleatórias. Ó, já vai ter 5. Tá vendo aqui? 2 a gente sabe que é de bactéria, 3 de fungo e ele vai embaralhar. Eu vou continuar fazendo isso. Uma questão aleatória, vou pegar agora no meu banco de questão de vírus. 44. Eu quero mais 5, vai dessa. Adicionar questões aleatórias. Pronto, eu já tenho uma prova com 10 questões, mas se você olhar aqui, cada questão vale 1. Ou seja, a soma de tudo vai dar 10, e a minha prova vale 5. Ele recalcula as notas, não tem problema, mas se você não quiser ter nenhum problema, né,
nem no que aparece para o aluno, nem no cálculo que depois ele vai fazer, você pode ajustar aqui, ó. Eu coloco aqui 0,5, tá? Não é vírgula. Tem que usar o 0,5. E aí você dá um Enter. Se você quiser, você pode até copiar e colar. Você faz um 0,5. Veja, você escreve 0,5, mas vai aparecer para ele, no final ali, vai aparecer como vírgula, tá? Aqui vai aparecer como ponto mesmo. Ele não aceita vírgula. Ctrl C. Agora eu vou aqui, ó, dou um Enter. Ó, ele já ajusta para 0,5, porque está em português. Mas ele não aceita isso. Ctrl V, Enter. Agora eu não preciso ficar escrevendo 0,5. Ó. Só venho aqui na canetinha, Ctrl V, Enter. Canetinha, Ctrl V, Enter. Se eu quiser, uma questão mais difícil vai valer 1. E uma mais fácil vale 0,3. Pode fazer isso também. Aqui eu estou atribuindo o mesmo peso para todas. Mas você pode fazer a mistureba que você quiser. E veja, aqui ele está mostrando a soma de pontos. Ainda soma 8. Eu queria que fosse 5. Então eu preciso mexer nisso aqui. Ó. Essa daqui, por exemplo, agora vai me valer 0,2. Né? Aqui vai valer 0,3. Sei lá. Aí quando você quiser olhar para ver, ó, tá 6,5, ainda preciso tirar um ponto e meio aqui. Vou tirar essa daqui, vai valer 0,1. Ou seja, você vai segundo o seu critério e vai vendo aqui se bateu, ó, ainda tem 6 pontos sobrando. Aqui, ó, vai valer 0,4. 0,4. E aqui já deu, ó. Essa prova inteira já vale 5, tá bom? Como eu disse, você pode fazer com todos os pontos iguais ou não. Fiz a minha prova, ela tá bonitinha, ela vai aleatorizar tudo isso aqui, vai misturar. Então, além do aluno poder estar recebendo questão muito diferente do outro colega, além de tudo, a ordem que vai aparecer é diferente. Se você não habilitar isso, vai ser sempre nessa ordem que você colocou. 2 questões de bactéria, 3 de fungo, 5 de vírus na sequência, tá? Se você habilitar isso, não. Vai misturar entre eles. Como esse meu primeiro bloco aqui é só uma questão, tanto faz. Eu poderia deixar habilitado ou não, tá? Porque é uma questão só, então ele vai misturar uma questão só. Agora eu vou mostrar para vocês como fica isso. Prova 1. Quando o aluno entrar, ele vai ver isso com os seus, né, suas notificações ali, as informações da prova, e ele vai, na dele, no horário certo, vai aparecer um botão para ele entrar. Né? Aqui na nossa é uma prévia. Ó, iniciar a tentativa, o questionário tem 1h30, blá 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 blá. Ele explica, ele conta sobre aquela regra dele não poder ir para frente. E o horário que ele tem que terminar. A primeira questão para todos os meus alunos é a mesma. Você entendeu que não pode pular a questão sem responder, porque se fizer isso, não poderá voltar para responder, porque eles não leem nada. Eles vão fazendo o negócio, vão até o final, depois descobrem que não podia voltar. Ai, professor, eu fiquei sem nota porque eu tirei 0, porque eu não respondi nada, e o sistema me bloqueou. Eu não consegui, o sistema está travado, o sistema está estragado. Falam, não, você não leu, não podia fazer isso. Para evitar transtorno, minha primeira questão é sempre essa, tá? E aí ele vai responder, se ele responder sim ou não, tanto faz, tá? E aí eu coloco um letreiro. Se quiser colocar aqui, você entendeu que a sua questão, você tem que terminar a prova em 90 minutos? Pode pôr também. Mas olha, o tempo está correndo já, tá? Então, mas ó, próxima página. Agora ele vai me sortear alguma questão entre aquelas todas. Ó, nesse caso é da dengue, é uma de vírus. Lembra que vírus eram as 5 últimas questões e ele me colocou como primeira. Tá? Se eu colocar a próxima página e eu não respondi nada, eu não tenho como voltar, gente. Lembra que eu falei, não, ó, foi para frente e não volta mais. E se ele voltar, e se ele sair, não vai voltar nessa. Se ele sair daqui, ir para outra prova e fazer outra coisa, fechar o sistema, qualquer coisa, se tiver nos 90 minutos, ele ainda pode fazer a prova, tá? Eu vou entrar agora lá de novo para vocês verem. Na hora que ele entra na prova, continuar a última prévia, ele entra, vai estar naquela questão que ele parou, ó. Não tem jeito. Ele não vai voltar para o começo? Não vai voltar nunca mais para o começo, tá? Ele tem que obrigatoriamente responder. Nem tô lendo, hein? Não tô vendo nem o
que eu estou escrevendo aqui. Tá? Próxima página. É isso, ele vai ter que responder até o final para poder terminar essa prova. Aí eu ia mostrar para vocês alguns dos meus, né, alguns dos recados que eu dou e algumas coisas que eu faço. Então a primeira coisa que eu acho legal fazer é isso. Quando você for fazer as questões, a primeira questão não coloque ela aleatória e coloca aqui coisas que você acha imprescindível que ele saiba para não dar erro. A primeira questão é essa. Você entendeu que não pode pular questão? Você entendeu que você tem só 90 minutos? Alguma coisa assim. Vou mostrar uma prova. Como é que fica ali na... Peraí. Quando a gente vai no geral ali, como eu habilitei para que apareça isso, perto da prova já tem todo o recado, tá vendo aqui? Eu vou mostrar onde eu habilitei isso para vocês saberem. Então vou ver aqui nessa aqui, editar configurações. Ó, aqui que eu coloco aqueles primeiros recados. Ó. Cuidado, pense bem antes de responder e mudar de questão, pois depois de enviar sua resposta não poderá voltar para alterá-la. Cuidado, se você pular alguma pergunta sem responder, não poderá voltar e perderá os pontos dessa questão que deixou de responder. Leia com atenção, a avaliação vale tantos pontos, na N1, na N2, onde for. Você tem tempo ilimitado para fazer, porque nessa prova aí eu não tinha dado prazo. Na outra eu coloco, você tem 90 minutos para fazer, limitado ao horário de término da prova. Então, meio-dia, né? Limitado até meio-dia. Então, aí eu coloco, ou seja, se você entrou faltando 30 minutos para meio-dia, você só vai ter 30 minutos e não os 90 previstos. Eu coloco aqui algumas coisas assim, ó. E coloco algum recado que eu queira, tá? Então, aqui é alguns dos recados que eu dou. Mas a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é... opção da revisão, será que era isso? Não. Aparência, acho que é isso. Não. Restrição essa, feedback, comum, peraí que eu vou mostrar. Layout aqui. Não. Comportamento da questão, não. Onde está aquele negócio? É no feedback, não é isso? Não, vamos ver esse aqui. Perdi minhas coisas. Será que é em nota? É em nota, é em nota, é em nota. Não. Ixi, perdi. Deixa eu olhar uma por uma aqui. Safe, restrição, feedback final, achamos. Olha cá, ó. Se o aluno respondeu tudo 100%, acertou tudo, uau, gabaritou, parabéns, continue assim. Se ele acertou 96%, ou seja, faltou uma questão errada, uma só que ele errou, muito bom, continue estudando para melhorar ainda mais, acho que ainda dá para gabaritar na próxima. 80%, muito bom, continue estudando para melhorar ainda mais. 60%, continue estudando, tente assistir a gravação da minha aula ou videoaulas de outros professores sobre esses temas para sua nota melhorar ainda mais. 40%, não foi tão bom quanto podia ter sido. Tem mais? Veja tudo que você errou, dá uma boa lida no material da disciplina para aprender melhor, tente assistir gravações das minhas aulas ou videoaulas de outros professores sobre o mesmo tema, sei que você consegue melhorar essa nota. É bobinho, gente, mas eles gostam desse tipo de feedback, né? Sei lá, dá um incentivo. E aí é isso, né? Eu não vou salvar nada dessa daqui, porque não é nada. Mas feito isso, a prova já vai estar pronta. Aqui, a minha prova vai estar oculta, né? Lembra que eu deixei oculto porque ela não é verdadeira. Aqui, ó, tá? Eu venho aqui, ó, e coloco mostrar, tá vendo? Aí agora isso aparece para os alunos no horário e a mesma agora já vai estar aparecendo. Então eu vou ocultar de novo. E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que vai ficar meio longo o vídeo, mas é melhor mostrar tudo de uma vez. Aqui nas configurações da prova, uma das opções aqui mais é sobreposições. O que é isso? Adicionar sobreposição de usuário. Aqui vai aparecer aqui, ó, buscar. Aqui eu coloco o nome do aluno. Sei lá. André. Vai me aparecer todos os Andrés da turma, tá? Aí eu vou lá e escolho aquele André.
Aí aqui, para que serve isso? Eu posso colocar uma senha. Ah, o André vai ter que usar senha. Porque, sei lá, eu desconfio, não sei. Eu nunca usei isso. Mas isso aqui sim. Vamos supor que o André está de atestado e ele vai poder fazer a prova no domingo que vem. Aí eu tenho que vir aqui, ó, e eu mudo a data para o André. Sei lá, ele vai no dia 21 ele vai fazer essa prova. Tá? Ou, vamos supor que o André é um cara que precisa de mais tempo. 90 minutos é pouco para ele. Por causa de algum problema de leitura ou qualquer outro problema. Eu boto aqui aumento. 120. O André vai ter então, em vez de 1h30, vai ter 2 horas para fazer, 3 horas, 4 horas. Ou então eu posso até, ó, tirar fora. Para ele não tem prazo. Ele começa a fazer a prova e ele faz quanto tempo ele precisar. Então, para algum aluno que tem alguma necessidade especial, que você queira, né, dar algum tipo de, não vou chamar de privilégio, mas você vai, no sentido, é algum privilégio nesse sentido, de você precisar ajudar ele de alguma forma, por causa de algum problema que ele tenha, seja por causa da data, seja porque ele tem alguma dificuldade, você pode aumentar ou mudar qualquer uma dessas coisas aqui, até você pode, esse cara vai poder tentar fazer a prova fazer 3 vezes. Então você vê que eu consigo mudar, né, aquilo tudo que a gente colocou como default para a prova, para a maioria dos alunos eu posso individualizar para alguém que tem alguma necessidade especial que eu precise fazer isso. Eu não vou colocar nada aqui, mas eu nem coloco nenhum aluno, mas ao colocar o nome aqui vai aparecer, aí você só salva, grava, né? Se você tiver outros alunos que você queira fazer esse tipo de coisa, você vai salvar e entrar com outra superposição e vai acrescentando isso, tá? E aqui eu vou cancelar porque eu não quero fazer nada especial. Mas é isso. Eu espero que isso daí tenha ajudado vocês, para quem não sabia como começar a fazer uma prova ou